Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo de cultura racional e hoje eu estou dando início ao 16º volume da Tréplica. Permaneça comigo até o final, se inscreva no canal caso você ainda não tenha se inscrito. Compartilhe pelo menos com 3 pessoas para que mais pessoas possam ter essa oportunidade de se desenvolver racionalmente para voltar ao mundo racional. Sim, somos de outro mundo e temos que aprender a raciocinar. Sem mais delongas, Universo em Desencanto, Humanização Racional, a chave para abrir a porta da verdadeira origem da humanidade através da energia racional, de autoria do Mundo Racional, do Racional Superior, 16º volume da Tréplica. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto, Humanização Racional, 16º fascículo da Tréplica, a comprovação. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. O livro físico você consegue ele na íntegra aí pelo www.culturaracional.com.br. O título na página 5 é Todos Salvos Eternamente. Na energia racional está toda a solução da vida do animal racional, por ser a energia do mundo verdadeiro de origem, do animal de origem racional. Então, na energia racional está toda a solução do animal racional. Está a solução definida do animal de origem racional. Está a solução final, está o juízo final, a volta de todos para o seu paraíso eterno, o mundo racional. Então, na energia racional, a energia pura, limpa e perfeita do mundo da verdadeira origem, do animal de origem racional, está a solução definida da vida. E assim, com o desenvolvimento do raciocínio, o animal racional entra para a eternidade em vida, vivendo aí neste mundo de controvérsias e ligado à eternidade em vida. Olha que é em vida. Olha que é em vida. E ligado à eternidade em vida, está unido aos seus irmãos, os racionais puros, limpos e perfeitos. E estando unido aos seus irmãos, é orientado por eles e passa a viver aí na Terra uma vida racional, uma vida consciente, positiva e harmoniosa por estar ligado ao seu verdadeiro mundo de origem. Então, a vida se torna completamente diferente desta de animal desequilibrado, por ser animal um estado de inconsciência. E na inconsciência está o desequilíbrio de tudo, por ser um livre pensador, e o livre pensador é um sonhador. Está sempre sonhando, sempre variando, sempre em delírio. O pensamento se torna um formigueiro de descontrole, de desequilíbrio. Por ser variante, é desequilibrado. Quem varia não tem equilíbrio. O pensamento sonhador, o pensamento perturbador, o pensamento de quem agoniza em vida pelos tormentos absorvidos desta bicheira que aí estão submetidos. Bichos não regulam, bicho é variante, bichos só incomodam uns aos outros, bichos só aborrecem uns aos outros, bichos só contrariam uns aos outros, por o bicho estar no estado inconsciente, e o inconsciente vive sempre perturbado e perturba uns aos outros. Bicho é preciso muita paciência para aturar, porque bicho não regula. Hoje está bom, amanhã não está bom. Hoje quer, amanhã não quer. Hoje faz, amanhã não faz. Hoje está satisfeito, amanhã mal satisfeito. O bicho é completamente desregulado, desequilibrado. E por ser desequilibrado é que o pensamento é variante. Horas que variam demais, e para deixar de ser assim, trate de ler e reler muito, para poder sentir o que leu e sentir a energia racional. E sentir o desenvolvimento do raciocínio. Com o tempo, deixará de ser assim. Ficará curado racionalmente pela energia racional. Devido ao desenvolvimento do raciocínio, passa desse estado de desequilíbrio inconsciente para o estado de equilíbrio racional consciente.
A energia racional elimina todos esses males da cabeça e do corpo e da vida de todos. A energia racional equilibra todos racionalmente, por ser a energia do seu verdadeiro mundo de origem. E só o seu mundo de origem é que ele pode consertar, é quem lhe pode curar, lhe transformar de desequilibrado para equilibrado. Então, trate de ler e reler e não perca mais tempo com bobagens, asneiras e futilidades e vaidades para que possa, mais depressa possível, adquirir a individualidade racional. E com a individualidade racional está completamente equilibrado racionalmente, e assim a sua salvação depende de você mesmo, a sua volta ao seu mundo de origem depende de você mesmo. Para ser equilibrado racionalmente e ligado ao seu mundo de vou ler novamente. Para ser equilibrado racionalmente e ligado ao seu mundo de origem, depende de você mesmo. Então, trate de você e deixe os outros, que cada qual que trate de si mesmo. E assim, na energia racional está o equilíbrio de tudo e de todos racionalmente. Na energia racional está a consciência suprema a tudo e a todos. A energia racional une todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então não perca mais tempo com bobagens da vida da matéria, da vida do nada, que não adianta nada. A vida da matéria, a vida do desabrigo, a vida dos liquidados, por a matéria por si mesmo se destruir, por a matéria ser um mal em si mesmo, e o mal por si mesmo se destrói. E tudo da matéria é assim. Trate de construir a sua subida, lendo e relendo para se desenvolver racionalmente, que com a preocupação da matéria desce para classes inferiores. Trate de se preocupar com seu verdadeiro mundo, o mundo racional, para lá voltar, que é o seu lugar definitivo e de todos. A vida do nada, a vida da matéria, acaba tudo em nada, não tem nada para dar a ninguém, a não ser a pura ilusão do bicho materializado, que não sabe o que é a matéria, e por não saber o que é a matéria, se preocupa com a matéria como coisa que a matéria é que vai salvá-lo. A matéria não tem nada para dar a ninguém, e por isso tudo acaba em nada, e esse nada se transformando para classes inferiores, e tudo de sua vida e da vida de todos está no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então toda atenção é pouca para o desenvolvimento do raciocínio, para o seu verdadeiro mundo voltar e não descer para as classes inferiores, por estar iludido pelo nada. Por estar nessa condição de animal, o animal, por ser animal, se ilude com tudo, por ser desequilibrado. E o desequilibrado é um iludido. E o iludido se deixa iludir pelo nada, por ser um desequilibrado. Um iludido se deixa iludir pela matéria, valorizando o nada como se o nada tivesse valor. Valorizando a matéria como coisa que a matéria tivesse valor, por estar iludido. E o iludido é um desequilibrado. E o bicho é assim, se deixa iludir por tudo, por o bicho não ter equilíbrio por ser bicho. Se ilude pelo nada, julgando que o nada tudo é, por estar iludido, e depois vendo que o nada nada é, por tudo acabar em nada. Então, qual é o valor do nada? Nada. Mas o bicho está no estado de inconsciência, e a inconsciência faz valorizar o que não tem valor, porque tudo se acaba. Quando o bicho está moribundo, sendo amortalhado, morrendo aos poucos em cima de uma cama, é que o bicho se desilude de tudo. Então diz o bicho: eu pensava que tudo era, e hoje que caí na realidade, estou vendo que nada sou. Hoje é que eu vejo que nada sou. O que adiantou a minha luta pelo nada? Não adiantou nada. Aí já está desiludido de tudo. Mas quando está em ação de movimentação satisfatória, o bicho está naquela ilusão de que o nada tudo é, para depois sentir a realidade em si mesmo e vendo que o nada nada é. Mas aí é tarde. Aí desce para as classes inferiores. Então a fase é racional e o bicho tem que pensar como racional, porque indo contra a fase está indo contra si mesmo. A fase é racional e o bicho tem que
pensar racionalmente, de acordo com a fase natural da natureza. Não pode continuar a pensar como um animal inconsciente, dentro da fase racional. Dentro da fase racional, tem que procurar desenvolver o raciocínio o mais depressa possível, lendo e relendo para adquirir o equilíbrio da fase, para adquirir o equilíbrio racional, para ser favorecido pela fase racional e não desfavorecido por pensar como um animal de origem racional, dentro da fase racional. Quem vai pensar como um animal dentro da fase racional desce para a fase do animal, para as classes inferiores. Se a fase é racional, como é, tem que pensar como racional e não como animal. Para pensar como racional, está aí o conhecimento em suas mãos para desenvolver o seu raciocínio, para racionalmente estar unido à fase que é racional. A fase racional é a fase do raciocínio, é a fase da consciência positiva e perfeita. E a fase do animal de origem racional é outra. É a fase do desequilíbrio, a fase inconsciente, e por ser inconsciente, em liquidação. E a fase racional é a fase de recuperação e salvação eterna de todos. É a fase da volta de toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A fase racional é a fase de cima, é a fase da eternidade. E a fase de animal é a fase de baixo. E por ser de baixo, descendo sempre para baixo, para as classes inferiores. E na fase racional, todos garantidos pelo mundo racional, todos orientados pelo mundo racional, todos amparados pelo mundo racional, todos protegidos pelo mundo racional e todos de volta para o mundo racional. Na fase racional está a garantia de todos e na fase de animal, sem garantia de espécie alguma. Na fase de animal, salve-se quem puder. E na fase de aparelho racional, todos garantidos pelo mundo racional. Todos guardados pelo mundo racional, todos amparados pelo mundo racional, todos orientados pelo mundo racional, todos com a sua situação definida, racional. E assim na fase racional, a garantia de todos, a salvação de todos, o amparo de todos, a orientação racional para todos. É a fase de recuperação da verdadeira salvação eterna de todos. É a fase redentora da mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E a fase de animal racional, uma fase em liquidação, uma fase que se acabou, e por ter se acabado, os seus feitos entraram em liquidação. E por ter se acabado, acabando assim também seus feitos. Por ter se acabado a fase, entrando em extinção os seus feitos. Então, ser animal racional é descer para classes inferiores. Pensar como animal dentro da fase racional é descer para as classes inferiores, e ser recuperado racionalmente para ser o aparelho racional é subir para o seu mundo de origem, o mundo racional. Então não pode pensar como um animal dentro da fase racional, porque está pensando na derrota de si mesmo, contra a evolução de si mesmo. É por conta de ler e reler para desenvolver o raciocínio, para raciocinar como aparelho racional. Para raciocinar dentro da fase do raciocínio, a fase racional, e raciocinando está ligado à fase racional, a fase da natureza que aí está. O natural da natureza é racional, por a fase que aí está ser racional. Então, desenvolver o raciocínio com o conhecimento racional. E o raciocínio desenvolvido está ligado à fase racional. Estando ligado à fase racional, está ligado ao mundo racional. Estando ligado ao mundo racional, está ligado à eternidade em vida. E ligado à eternidade em vida, vive racionalmente e não como animal imprudente. Imprudente porque o animal é rebelde, é teimoso, custa admitir as coisas por suas teimas. Animal não se conhece, por não se conhecer pensa que a vida é essa mesmo, de animal, e sofrendo sempre as consequências, e com o tempo desiludido de tudo, porque a lapidação do animal é atordoante e feia. Por ser animal está sempre atordoado, devido à fase ser de salve-se quem puder. Por a fase ser esta, está aí a liquidação de tudo, mas agora está aí a fase de recuperação, para recuperar todos esses teimosos e rebeldes,
embrutecidos pela fase de animal e confusos pela fase de animal. E assim está aí, em mãos de todos, o conhecimento de volta ao seu destino certo, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É preciso que seja assim, bem repetido, para eliminar toda e qualquer dúvida ou confusão. Então, há necessidade das repetições de diversas formas, diversas maneiras de explicar para sentir a verdadeira realidade dentro de seu eu e o eu de todos. Dessa maneira, ler e reler, sem perca de tempo, para o desenvolvimento do raciocínio, para se ligar à fase racional, se ligar à energia racional. Então, aí todos salvos eternamente. E assim a vida continua dentro do mundo racional, por a fase ser racional. Todos desta maneira, felizes e contentes para o resto da vida, por ter plena certeza e convicção real, com base e com lógica, e com infinidade de provas e comprovações da sua volta e volta de todos ao mundo racional. Só as certezas das certezas dessa convicção real, racional, é para viver alegre, feliz e contente sempre, para o resto da vida. Dessa vida provisória, que grandiosidade! A maior felicidade de todos, a maior glorificação de todos, saber com convicção lógica, provada e comprovada, o porquê aí nasceram e o porquê que aí não nascerão mais, por saberem de onde vieram, para onde vão e como vão. Assim hoje é para todos viverem completos da verdadeira felicidade, porque do jeito que viviam, como animal de origem racional, viviam em trevas. Quem vive em trevas não sabe o porquê vive. Quem vive em trevas vive sonhando com o nada, sonhando com o vazio, porque o nada, nada tem para dar a ninguém. E assim hoje ricos de felicidade, por conhecer a perfeita rota racional de seu princípio e do seu fim e do seu destino, que é a volta para o princípio, que é o mundo racional, de formas que tudo tinha que chegar seu dia e tinha que chegar o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Hoje todos conhecendo o princípio e o fim de tudo e de todos, porque terminou por completo o ignorar do porquê das coisas. Acabou o ignorar o porquê da vida de animal, acabou o ignorar o porquê aí está vivendo, acabou o ignorar o porquê deste mundo, enfim, acabou o ignorar, porque nada de certo sabiam, e como animal, ignoravam. Levavam uma vida completamente vazia, por ignorar o princípio e o fim, e assim sem base, sem lógica. Uma vida estúpida, uma vida sem lógica, sem bases, sem saber de real nada de si. Então se tornava uma vida estúpida, por não saber coisa alguma a seu respeito. A vida se tornava uma vida vazia e por isso sempre insatisfeitos, por isso sempre insaciáveis, porque estava faltando o real conhecimento de tudo e de seu ser. Que maravilhoso, né? Poder estudar cultura racional. Eu vou finalizar por aqui. Dê continuidade nos demais vídeos, né? Para você ver a sequência aí e nos anteriores também. Então, muito obrigada, salve e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!